Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor David Lopes. Estou aqui com você hoje para trazer para você o início de uma série de estudos denominado Direto ao Ponto. Estudos curtos, pequenos, e onde nós vamos falar temas que são da atualidade. Temas que nas nossas igrejas pentecostais são muito discutidos. Bom, primeiramente eu quero te saudar com a paz do Senhor. É bom ter você aí conosco, prestigiando esse nosso trabalho e que o Senhor possa te abençoar ricamente. Desde já eu quero dizer que respeito muito a sua opinião. Se você pensa diferente, se você faz algo diferente, se por algum momento aquilo que nós falarmos aqui neste lugar for contra a sua ideia, for contra aquilo que você crê, eu quero dizer que nós estamos com a palavra. Fique com a palavra, faça como um bereano. Examine a palavra e se você realmente verificar que o que nós estamos falando está dentro da palavra, então cabe a você tomar sua decisão, sim ou não. Mas respeito a você, a sua opinião de qualquer forma. Então, quero falar hoje sobre um tema que é bastante discutido em nossas igrejas, em várias igrejas por aí. É lícito alguém fazer a ceia do Senhor tomando vinho? Ou será que a ceia do Senhor ela tem que ser feita apenas com suco de uva? O que a Bíblia fala a respeito disso? Bom, primeiramente eu quero tocar num assunto interessante. Muitos fariseus, quer dizer, muitas pessoas, fazem a ceia do Senhor com vinho, dizendo que encontram respaldo na palavra de Deus a respeito disso. A pergunta é, se alguém na sua congregação tiver problema com o alcoolismo, você vai colocar em risco a saúde dessa pessoa por um conceito seu ou não? Bom, pense nisso. De qualquer forma, nós vamos ver o que a Bíblia fala com relação a isso. Bom, como o estudo é curto, eu vou direto ao ponto. A questão é, quando o Senhor instituiu a ceia, o que estava acontecendo naquele momento? Bom, a ceia foi instituída na época da Páscoa. Sim, na época da Páscoa. E a ceia ela não está fora de um contexto. O contexto que norteia a ceia é justamente o contexto da Páscoa, onde o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, chegando à liberdade através do sangue do Cordeiro. Exatamente nesse contexto foi o que o Senhor escolheu para realizar a Páscoa e realizar, por conseguinte, também a ceia. Ora, existem várias orientações do Senhor na palavra de Deus com aquilo que os judeus deveriam fazer no momento da Páscoa, no período da Páscoa. E uma dessas orientações é interessante, eu quero ler para você. Está no livro de Êxodo, no capítulo 14, no capítulo 13, digo, no versículo 7, que diz assim: 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não será encontrado contigo, nem ainda o fermentado será visto em todos os teus termos. Bom, na época da Páscoa era proibido para o judeu ter algo fermentado na sua casa. Não é que ele não pudesse comer tão somente, ele não poderia nem ter na sua casa algo levedado. Bom, ao que me consta, o vinho é o suco da uva levedado, ou seja, fermentado. Se ele não fermentar, não faz vinho. E logo, um judeu não pode e não poderia ter na sua casa, no seu termo, algo levedado. Crendo que o vinho é levedado, ou seja, o suco de uva é levedado. Então logo então na Páscoa não deveria ter vinho na casa de um judeu. Bom, é isso que diz as Escrituras. Jesus ele instituiu a ceia justamente nessa época. E os seus discípulos então foram preparar a ceia. E quando Jesus então fez a ceia, é improvável. Tecnicamente é impossível que um judeu, que realmente fosse judeu, estivesse ali na sua casa com vinho, que é algo fermentado. Então logo, tecnicamente seria impossível ter na ceia do Senhor, que é o cumprimento da lei, Jesus veio cumprir a lei, que ele permitisse que tivesse algo levedado naquele contexto, naquele período, na casa de um judeu. Bom, uma outra narrativa, aliás, são 3 narrativas que falam, Jesus quando ele tomou o cálice e levantou, a Bíblia não diz o que tinha dentro do cálice. Ele não diz que ele levantou o vinho, nem que ele levantou um suco de uva, mas que ele levou o cálice. Não diz se tinha vinho dentro do cálice. Não há narrativa de que ele levantou e tomou o vinho. Simplesmente que ele levantou o cálice e deu graças. Mas dentro do cálice não poderia ter vinho, porque os judeus não usavam vinho na época da Páscoa. Era fermentado.
não podia usar. Então logo, como Jesus poderia ter vinho na Santa Ceia? Seria impossível isso acontecer, biblicamente falando. E quando Jesus disse logo depois que ele provaria do suco da vide naquele dia, bom, suco da vide não é vinho, é suco de uva. Amém? Que você fique com essas palavras e que você possa meditar na palavra de Deus. A ceia do Senhor, ela cumpre exatamente a vontade do Senhor, que é perfeita. E a vontade do Senhor é que nós obedeçamos a sua palavra. Na Páscoa do judeu, ele não tomava vinho. Deus te abençoe, te guarde em nome de Jesus.